Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Bo. Parashat Bo começa com um aviso de Hashem para o Moshe, um aviso muito interessante, muito curioso. Na verdade, na Parashá passada, Paró já recebeu 7 pragas. Paró já estava pronto, basicamente, para libertar o povo. E no começo da nossa Parashá, vem Hashem para o Moshe e fala para ele: Boel Paró, vá para o Paró, que ani ichbadti et libo ve'et lev avadav, porque eu endureci o coração dele e o coração dos conselheiros dele, leman shiti ototai ele bekirbo, para colocar essas marcas em Paró, o leman tesaper beoznei bincha o ben bincha et asher it'alalti bemitzrayim, e para você contar para os seus filhos e netos e descendentes tudo que eu brinquei com o Egito, as marcas que eu coloquei no Egito, vidatem que ani Hashem, e vocês vão saber que eu sou Hashem. Isso é muito estranho, porque na verdade, se a gente olha o objetivo era libertar o povo de escravização. O povo estava escravo no Egito. O povo tinha que sair do Egito. Tá bom, vamos tirar o povo quanto mais rápido. Depois, se Hashem quer dar aula para o povo, então dá aula para o povo. Mas vamos tirar o povo. Hashem diz não. Ainda não chegou a hora. Paró está pronto, mas eu endureci ele mais um pouquinho para colocar mais umas marcas no Egito, para você poder contar para os seus filhos e descendentes tudo o que aconteceu aqui. Na verdade, uma vez por ano, a gente senta e comemora a nossa libertação, a noite do Seder. Mas que preste atenção, realmente a gente não comemora a libertação nenhuma. A gente conta a história. A gente conta como nós começamos, como começou o povo judeu. O povo judeu desceu para o Egito. A gente fala sobre as pragas do Egito. A gente fala sobre as pragas que eles receberam também no Yam Suf, no Mar Vermelho. E basicamente termina por aí. Então a gente vê que tem muito ênfase nesse ponto de contar o que aconteceu, muito mais do que comemorar o fato que ficamos livres. E a questão é por quê? Dizem nossos sábios que a resposta para tudo isso está por trás das palavras vidatem que ani Hashem. Vocês vão saber que eu sou Hashem. E sem as pragas a gente não ia saber que Hashem é Hashem. Não tem Yudim que estão passando aperto, passando sofrimento, passaram coisas horríveis e ainda acreditaram em Hashem, e ainda sabiam que Hashem é Hashem. Precisava de tudo isso para saber que ani Hashem, que Hashem é Hashem? Dizem nossos sábios que, na verdade, isso é o ponto principal de toda essa libertação do Egito. Porque muito mais importante do que a libertação física era a educação para ser livre. Vocês podem imaginar um povo que estava escravizado 210 anos. A escravização já não é uma coisa forçada, já não é uma coisa física. 210 anos é uma mentalidade, uma educação.
210 anos, o povo estava acostumado com uma coisa que a gente chama aqui no Brasil, fazer o quê? Tem coisas no mundo que a gente não acha que são justos. Mas a nossa resposta para isso, fazer o quê? Quer dizer, já fiz tudo o que eu posso fazer, eu acho que já foi feito tudo o que podia fazer, e mais do que isso, não tem ninguém que vai fazer, então fazer o quê? Se não funcionou, não vai funcionar. Vai ficar assim mesmo. Por quê? Porque o mundo é assim. Por que fazer o quê? E assim, pode, por exemplo, escravizar um povo, um grupo grande de pessoas. Se você tem mais poder em cima deles, se você consegue segurar eles assim nesse status, se você consegue controlar essas pessoas, que eles não conseguem sair das suas mãos, como acontece, por exemplo, em regimes no mundo que conseguem segurar o povo dele, mesmo que o povo estão sofrendo, mesmo que o povo está passando muito aperto, mas o povo não consegue sair. Por quê? Fazer o quê? Que em outras palavras significa: eu sou pequeno e não tem ninguém cuidando de mim, não tem ninguém que eu importo para ele, não tem ninguém mais poderoso que vai cuidar de mim para mudar a situação. Então, fazer o que? Estou nessa situação mesmo. Diz Hashem, tudo que aconteceu no Egito é justamente para vocês quebrarem essa mentalidade. Se passou 210 anos de escravização, não é porque eu não posso me envolver, não é porque vocês não têm nenhuma força maior que pode se envolver e pode te salvar e pode fazer outras coisas. Era porque tem um plano que não sempre a gente entende todos os detalhes do plano, mas como parte do plano, isso foi parte do plano. Mas agora, quando eu estou te tirando do Egito, eu quero que vocês saibam que Ani Hashem, eu sou o mesmo Hashem que vocês acharam que deixou isso acontecer, por causa que fazer o quê? Agora, saibam, não é fazer o quê? Porque quando chega a hora de fazer, o que faço? Então, é uma lição para vocês saber, daqui para frente, que não existe esse negócio de fazer o quê? Não existe esse negócio de aceitar que, assim que é o mundo. Vocês têm um Hashem que mostrou, deu 10 lições, deu amostras, deu 10 apresentações da força dele, da dominação dele em cima de tudo que está em cima, que está embaixo, que está dentro do mundo. Vocês têm uma Hashem com vocês daqui para frente, não existe fazer o quê? Não existe assim que é o mundo. Diz a Torá que Migoi Gadol asher lo Elohim krovim elav Hashem Elokeinu B'Kol Korenu Elav. Não existe povo tão grande, tão privilegiado, que pode chamar o Deus dele e como Hashem, que está perto de nós sempre quando nós chamamos ele. Isso requer educação. Se judeu não sabe isso, então não adianta que fisicamente saiu do Egito. Porque se algum regime, se alguém vai conseguir abafar os judeus de novo, se alguém vai conseguir segurar o judeu com a cabeça para baixo de novo, e o Yehudi
vai aceitar isso, dizendo que fazer o quê? Dizendo que assim que é o mundo? Então não adianta essa saída temporária do Egito. No final das contas, ele pode voltar a ser escravizado. Mas quando o Yehudi sabe que não existe fazer o quê? Eu sempre tenho uma força maior cuidando de mim. Se estou passando uma coisa, faz parte de um plano. Mas não é porque não existe essa força cuidando de mim. Essa força sempre cuida de mim. Vidatem que ani Hashem. Hashem é o mesmo Hashem sempre. Hashem, desde a saída do Egito, quer que vamos saber que ele cuida de nós. Por causa disso, o Leil HaSeder, a noite que a gente supostamente comemora a nossa libertação, na verdade, é uma noite de educação. É uma noite de repassar essa história para os nossos descendentes. Porque sair do Egito, se livrar do Egito é uma coisa. Mas estar livres é outra coisa. Estar livres requer educação. E educação requer continuidade. Educação não é somente repassar informação. Educação é para ter continuidade. Por isso, Hashem faz questão e diz para o Moshe: olha, Moshe, mesmo que Paró está pronto para libertar o povo, mas agora vem a parte educativa. Eu vou dar mais 3 pragas, não porque precisa, porque leman tesaper boznei bincha u ben bincha, para você ter o que repassar para os seus descendentes, para você ter como não somente sair do Egito fisicamente, mas continuar sendo livre. Isso é o intuito principal atrás das pragas que Hashem colocou no Egito. Isso é o intuito principal que Hashem quer que a gente vai lembrar da saída do Egito. Quando Hashem se apresenta dando os 10 mandamentos, ele se apresenta como Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Isso resume tudo. Eu sou Hashem que te tirei do Egito. Essas palavras curtas englobam toda a história. Nossa função, nossa missão é repassar não somente a informação que saímos do Egito, mas repassar a educação. Somos pessoas livres. E o que mantém a nossa liberdade é seguir a Torá, seguir o caminho de Hashem, porque é o único caminho que nos mantém livre. Qualquer outro caminho, qualquer outro regime, na verdade, tem que controlar o povo de alguma maneira. Qualquer outro caminho tem que escravizar o povo de alguma maneira. A única maneira que nos manter livres de verdade é o caminho da Torá. Então vamos abraçar esse caminho e vamos fazer questão de passar para os nossos filhos e descendentes não somente a informação que existe o caminho, mas a educação do caminho, para garantir que Be'ezrat Hashem, eles também serão seres humanos Yehudim livres. Shabbat Shalom.